E aí, beleza, galera? Estamos de volta, né? Vamos hoje de aula de filosofia e a gente vai chegar onde a gente paramos. Nós paramos lá na alegoria, né, da caverna de Platão. Seria, na verdade, o texto mais famoso do pensamento platônico. Platão ele fica muito famoso primeiro, claro, pela questão de fazer toda a descrição do pensamento socrático nos seus trabalhos, e depois o seu próprio pensamento que ele vai construir, né, sobre a questão desse mundo inteligível, o mundo sensível, o mundo das sombras e o mundo real. E ele vai fazer, muito em cima dessa alegoria da caverna, a verdadeira construção de todo o seu planejamento, né, do seu pensamento filosófico, do seu pensamento das ideias. Porque, primeiramente, essa pessoa que está lá naquela obscuridão da caverna, ela tem que sair dali, encontrar, né, a luz, conhecer os verdadeiros, né, o real, a realidade das coisas. E aí, quando ele conhece o sol, o bem maior, né, que ilumina totalmente a sua mente, ele, né, claro que na alegoria ele vai voltar lá para tentar esclarecer também a mente dos seus companheiros, mas eles não querem, eles querem continuar na obscuridão, né, das ideias, no mundo de sombras. E aí a gente, partindo dessa ideia, dessa primeira característica principal da alegoria da caverna, a gente vai entender a dialética platônica. Em cima de quê? Platão vai trabalhar principalmente os seus conceitos em cima de dois tipos de ideias. Primeiro, um mundo sensível, né, um mundo dos fenômenos, né, um mundo que você automaticamente sente ele, sensibilidade. Entender primeiro que todos esses dois mundos já são no plano das ideias. Já é para aquele que saiu da caverna, tá? Não está mais no mundo das sombras. E aí esse vai ter o primeiro contato com o mundo sensível, que é dos fenômenos, né? A própria luz que ele vai receber sobre os seus olhos, né? Mas na verdade, essa compreensão que ele tem não é uma compreensão absoluta. Precisa do algo verdadeiro. E a gente toma um exemplo, por exemplo, que ele poderia ouvir o zunido de uma abelha e identificar como uma abelha. Mas ele só vai poder ter certeza quando ele vê o real, né? O que a gente chama de mundo inteligível. Né? Porque essa ideia, apesar de estar escrito aqui mundo inteligível, mundo das ideias, essa ideia, para Platão, é a verdadeira realidade, a verdadeira concretude das coisas. Tá? Então, tipo assim, a ideia de uma abelha é aquela ideia que você vai usar a imagem, que a gente vai falar daqui a pouco, toda essa divisão que ele faz também desse mundo das ideias, do uso da imagem com o real que ele está vendo. Agora, a sensibilidade, né, ele está ouvindo os unidos de abelha, mas pode ser que não seja abelha. A sensibilidade dele, ele vai identificar esse algo, mas ele não vai ter certeza. Então, a gente vai agora para a segunda parte do pensamento platônico, dessa dialética, que está tudo ligado ao mundo inteligível, o mundo das ideias, porque para ele ideia é o absoluto, é o verdadeiro, né? Esse bem maior vem da questão da ideia. Ele vai ser até muito criticado por Aristóteles por fundamentar esse pensamento, porque Aristóteles vai dizer que isso é muito vago, né? Mas isso é outra discussão lá para frente. Vamos lá. A ascensão dialética, que é onde ele vai dizer que a gente vai compreender esse mundo inteligível. Essa doxa aqui, a gente bem entender que essa doxa está aqui entre parênteses opinião, é nesse pensamento aqui da ascensão dialética, porque a doxa em si é aquilo que a gente entende lá na religião também como verdade absoluta, né? E aqui você vai ver, ó, imagens do sensível. Eu senti, né, e vou criar imagem na minha mente, né? A segunda parte, realidade sensíveis, a crença. Aí você vai dizer algo sobre aquilo, né? Vai acreditar naquilo como verdadeiro, como absoluto, como real, né? Não é a crença que a gente está falando aqui de religião, mas crença de ter aquele sentido. E aí vem a epísteme, que é a segunda outra característica, outra parte da ascensão dialética, né? Dialética, dois caminhos, o da doxa e da epísteme. E a epísteme quer dizer o quê? Ciência, epistemologia, né? E aí você tem, dessa epísteme, você tem dois caminhos também, que Platão vai entender. O conhecimento matemático, né? Ou raciocínio hipotético. E aí você pode considerar a matemática abstração, mas ele vai dizer que é bem real. A matemática é bem real.
né? Tá ali. Você tem como entender e racionalizar, né? Até o hipotético, porque há uma lógica, né? Voltando lá àquele sentido que a gente estudou da lógica. E aqui, na segunda parte, o conhecimento filosófico, que ele vai falar de uma intuição intelectiva, não é uma intuição empírica, né? De voltar para o sensível, do mundo sensível. Mas esse é o mundo inteligível. Então, na verdade, é uma sensibilidade intelectual. É um grau de observação daquele que já se preparou, está, né, trabalhando para fazer todo esse pensamento filosófico, né? Não é não é qualquer observador, é um observador disciplinado. Então, aqui a gente entende essas duas características do pensamento platônico, que é a questão, principalmente, que a ideia é tudo, né? Continue que a gente vai falar mais um pouco. Bem, continuando em cima disso, o que Platão vai dizer é que, na verdade, os fenômenos, né, eles só existem realmente quando eles se transformam no mundo das ideias, na ideia, no mundo inteligível, né? Só assim ele vai ser real, né? Por isso, a gente vai mergulhar sempre no pensamento, no entendimento filosófico, naquela ideia do Matrix, né? Em que mundo real você está vivendo de fato? O Neo, ele está num mundo, primeiro lá, que ele é um hacker, né? Um programador de computador. Esse é o mundo que ele acha que é real, mas na verdade aquele mundo é um mundo de sombras. Porque o mundo real é quando ele toma aquela pílula que o Morfeu dá a ele, e ele vai enxergar a realidade fora do sistema. Ele vai ver que, na verdade, todos estão vivendo dentro de uma programação, né? E se você observar, né, começar a identificar com um olhar mais apurado, você vai ver que muitas das suas escolhas, muitas das suas decisões, tudo isso já segue um certo contexto, segue um certo, né, caminho, né? Muito questão cultural, social, né, a questão econômica, tudo isso já influencia com que você vai tomar decisões e ter um olhar para determinadas coisas por aquilo que já está exposto para você. Por isso essa questão desse mundo das sombras e o mundo real das ideias. E o que de fato aquilo é, né? E às vezes a gente se deixa prender muito pela questão da sombra do que da verdade daquilo, e muitas vezes temos dificuldades até de enxergar essa verdade, esse plano de fato das ideias. Bem, em cima desse pensamento, a gente vai falar agora rapidamente sobre um pedacinho sobre o que a gente chama de cavernas contemporâneas. Segura que a gente vai falar sobre isso. Bem, a gente vai pensar aqui agora na alegoria das cavernas contemporâneas, e vai discutir até um pensamento de um pensador mais recente, o Arthur Schopenhauer, que ele vai falar também em cima dessas alegorias da caverna, né, desse mundo de sombras que as pessoas às vezes querem ficar aprisionadas. E a gente vai falar de algumas cavernas contemporâneas, por exemplo. Uma das cavernas contemporâneas que ele vai falar é as novelas e programas de televisão. Tem pessoas que vivem a sua vida por aquilo que é passado nas novelas. Tem gente que deixa de viver, né? Ou tem como aqueles personagens fossem verdadeiras pessoas vivas, em que eles até brigam, discutem por causa de personagens de novela, né? E não perdem, deixam de fazer coisas muito mais práticas e muito mais que seriam muito mais culturais essas pessoas, por causa da prisão em que se prendem na questão da novela, como se aquilo fosse um mundo real para eles, tivesse uma importância acima do que a ideia ficcional exerce, né? Outra questão são os programas de televisão, em que pessoas se deixam levar por produtos, né? A mente parece que segue, vê os comerciais, vê os programas de televisão e acreditam veemente naquilo como se aquilo fosse o mundo real, né? Vivem ao redor daquilo que eles assistem na TV, né? E as pessoas também que, pelo uso exagerado da internet, fazem a mesma coisa. Elas deixam de praticar esportes, elas deixam de se alimentar direito, de dormir, pelo uso exagerado da internet, em que eles ficam presos a jogos de games, presos a sites, né,
de sociais como Facebook, outros mais, Instagrams da vida, né? E eles vivem como aquele mundo fosse o mundo real. E na verdade aquilo é um mundo de sombras. Aquilo são construções culturais e sociais das pessoas. Aquilo ali não é o verdadeiro rosto, né, de quem aparece nas imagens da foto. Aquilo não é o mundo real dessas pessoas. E a gente está falando até dos ícones, não estou falando nem das pessoas mais simples. Mas as pessoas ficam presas a essa caverna, a esse mundo de sombras, como se fosse um mundo muito real. Tem gente que deixa de viver, tem gente que fica tão ligada à internet que elas não gostam, tem medo de sair na rua ou de socializar com as pessoas, né? Não gostam de estar nos eventos porque ou elas estão nesses eventos para tirar fotos e colocar naquela rede social para dizer que estão vivendo, ou se elas estão presas dentro do seu aquário, no seu mundo de internet exagerado dentro de casa. Bem, outro, grupo de WhatsApp. Tem gente que também entra em tudo que é polêmicas, em condições de grupo de WhatsApp, como se aquilo ali também fosse outro mundo real. E que, na verdade, vai virar exacerbado a sair do sistema que, na verdade, o WhatsApp, a função dele ser uma função de comunicação rápida, se transforma em construção de inimizades rápidas, de disputas ideológicas e assim por diante. E tem gente que não sabe viver sem o WhatsApp, sem o grupo, entra em pânico quando chega em algum lugar que não pode estar ali se relacionando nesses grupos. Bem, drogas lícitas ou ilícitas também é um outro mundo paralelo em que as pessoas não conseguem viver sem. Às vezes a gente fala só das drogas ilícitas, como a cocaína ou a maconha, mas há drogas lícitas como o álcool, até remédios, né, que as pessoas se dopam, e até outros tipos de drogas, né, como determinados alimentos que as pessoas fazem da sua vida, aquilo como se fosse, né, a realidade das suas vidas. São pessoas que trocam coisas saudáveis por ambientes totalmente ruins e viciosos para eles. Mas é um mundo que eles vivem das sombras como se fosse um mundo real. Bem, ideologias vazias de moralizantes. A gente vê um exemplo muito claro é a política brasileira, em que a gente vê os bolsomínios e os esquerdopatas. Não são pessoas que têm um alinhamento de questão política, de, por exemplo, eu sou muito mais chegado à esquerda por determinadas coisas, ou tenho uma admiração por determinado político que hoje é presidente da República, por determinadas atitudes dele. As pessoas defendem como se eles fossem quase divindades, né? Como se eles estivessem num mundo em que essas pessoas estão todo dia vivendo com eles. É um mundo totalmente real, um mundo de sombras, mas as pessoas se prendem a isso como muito verdadeiro. E a gente está falando aqui, que eu usei o termo da política, mas o futebol e outros eventos que, tipo assim, seria para as pessoas praticar outro tipo de ato mais sociável, né, mais estar ligado à sociedade, estar com pessoas, acaba se transformando em verdadeiros abismos por causa dos posicionamentos das pessoas e que ficam presas a esses mundos de sombras como se fossem mundos bem verdadeiros. E muitas das vezes estão defendendo pessoas que eles nem conhecem de fato. Pessoas que muitas das vezes, apesar de ter diferenças políticas e ideológicas, às vezes sentam até na mesma mesa, coisa que ele não consegue com aquela pessoa que ele disputa esse espaço. E por último, um caso extremamente preocupante é a questão de lidar com o corpo, a beleza e a moda. E isso aí principalmente adolescentes e jovens. A gente viu nos últimos tempos, até em alguns países do mundo, a campanha contra a anorexia das modelos. Por quê? São aquelas jovens que se olham no espelho e estão se achando sempre gordas. Já estão magérrimas e continuam se achando extremamente gordas. Então, tipo assim, por quê? Uma estética de beleza construída na cabeça delas, né? E um mundo que elas enxergam desse jeito. Elas estão no mundo de sombras e não querem enxergar a realidade. Então, houve campanhas até na Espanha de um limite de IMC para os modelos, em outros países também. A questão dos Estados Unidos que começou a fazer crítica das imagens que são feitas photoshops ou outras correções, porque a gente vê o exemplo que tem acontecido muito no Japão e na Coreia e outros países também ocidentais, a questão daquelas pessoas que se vestem e vivem como se fossem verdadeiros bonecos ou bonecas. Por quê? Porque querem a perfeição que não existe no real, né? Não existe, mas eles querem viver esse mundo que na verdade é um mundo de sombras. É aquilo que eles estão enxergando, porque eles estão há muito tempo fora de enxergar a realidade. Então são cavernas contemporâneas que a filosofia contemporânea tem questionado e discutido muito.